Hoje nós estudaremos a lição número 4 de nosso curso A Verdade. O título da lição é A Volta de Cristo. Nós vamos analisar esse que é um dos assuntos mais importantes para qualquer pessoa que quer compreender a Bíblia com muita clareza. O nosso primeiro texto é João, capítulo 14, versos de 1 a 3. Evangelho de João, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, tá? Capítulo 14, versos 1, 2 e 3. João 14, 1, 2 e 3, que diz assim. Na Bíblia de Jerusalém, a tradução é assim: Cesse de perturbar-se o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Nós temos aqui nos versos de 1 a 3 uma promessa proferida pelo próprio Cristo. Ele diz assim, olha, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Então, Cristo pessoalmente fez essa promessa. No livro de Atos, é um livro que fica logo após o Evangelho de João, então é só avançar um pouquinho. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versos 10 e 11, nós temos uma repetição dessa promessa, só que feito por pessoas muito especiais. Atos capítulo 1, versos 10 e 11, é o momento em que Cristo estava ascendendo aos céus, depois de um tempo que ele passou com os discípulos após a sua ressurreição. Diz aqui, verso 9 diz assim, dito isto, foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou a seus olhos. Verso 10. Estando a olhar atentamente para o céu, isso o grupo de discípulos que estavam ali, mais algumas pessoas, enquanto ele se ia, dois homens vestidos de branco encontraram-se junto deles. E lhes disseram, homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Jesus, que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Então vê que aqui dois anjos vieram e reforçaram a promessa que Cristo já havia feito. Isso aqui tem um detalhe interessante. Perceba que, quando você analisa a história que está nos evangelhos, você percebe que Cristo, no período depois da sua ressurreição e antes da sua ascensão, ele conviveu alguns dias com os discípulos. Ele podia ser ouvido, visto, tocado, tá? Então, os anjos disseram, olha, esse Jesus que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá. Quer dizer, ele vai voltar do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Então, quando ele voltar, ele poderá ser visto, ele virá também de forma tangível, ele vai poder ser ouvido, tá bom? Então, a promessa do seu retorno foi repetida aí por esses dois anjos. Em Mateus, vamos voltar agora um pouquinho, tá? João, Lucas, Marcos, Mateus, capítulo 24, Mateus, capítulo 24, versos 3 a 8. Mateus 24, versos 3 a 8. Diz assim, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram pedir-lhe em particular, dize-nos quando vai ser isso? Qual o sinal da tua vinda e do fim desta época? Jesus respondeu, atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, o Cristo sou eu, e enganarão a muitos. À vez de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras, cuidado para não vos alarmardes. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino.
e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então vê que Mateus 24, de 3 a 8, nos apresenta aí alguns sinais da proximidade da vinda de Cristo. Nós destacamos aqui algumas. Bem, surgiriam falsos profetas e falsos cristos, muita gente dizendo que era o Cristo. Nós ouviríamos também falar de guerras e rumores de guerras, tá? E também diz, olha, vai haver fome, vão haver terremotos em muitos lugares, e isso tudo é um anúncio de que Cristo está voltando. Quer dizer, a natureza vai se desestabilizando também pela ação do homem muitas vezes, tá? O planeta está se degradando, e isso é um sinal que vai me alertar de que Cristo está próximo de voltar para acabar com toda essa confusão que o pecado e os seres humanos estão fazendo aqui nessa terra. Bom, o próximo texto é Lucas 21. Então, estamos em Mateus, vamos avançar um pouquinho para Marcos e vamos chegar em Lucas, tá bom? Lucas capítulo 21, versos 25, 26 e 27. Lucas 21, encontramos versos 25, 26 e 27. Diz aqui: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra as nações estarão em angústia, inquietas pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de medo, na expectativa do que ameaçará o mundo habitado, pois os poderes dos céus serão abalados. E então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Tá? Então perceba o seguinte, haveria também sinais sociais e sinais naturais. Já ocorreu o escurecimento do Sol e da Lua, você pode rastrear na internet que você encontra essas datas e muitos artigos escritos a respeito. Tá? Mas eu quero chamar a tua atenção para o que é mais atual, que é a instabilidade e o medo que a sociedade mergulhou ultimamente. Tá? Você vê hoje, as pessoas realmente têm medo até de sair de casa. Tá? Existem regiões do país em que as casas parecem mais prisões do que casas comuns. Hoje o medo impera. E ele diz aqui, né, nos versos 25 a 27, diz aqui: as nações estarão em angústia. Nós temos aí hoje ainda a ameaça das guerras, muitas vezes com armas nucleares, né? Nós temos nações aí que ameaçam outras com armas nucleares, apesar dos pactos de desarmamento, né? E nós temos a violência presente aqui. Ele diz também: inquietas pelo bramido do mar e das ondas, quer dizer, a natureza em revolução. E homens desfalecendo de medo na expectativa do que ameaçará o mundo habitado, pois os poderes do céu serão abalados. Então nós vemos que a sociedade estará em angústia, a natureza estará em angústia, e nós estamos vendo isso hoje. Você percebe isso em todos os telejornais, nos noticiários, na internet. Então isso está acontecendo, nós estamos presenciando isso. Tá? O próximo texto, também em Lucas, agora no capítulo 17, volta só um pouquinho para o número grande e preto, 17, tá? Vamos ler os textos, os versos 26, 27, 28, 29 e 30, tá? Então, Lucas 17, versos 26 a 30, diz assim: como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, quer dizer, viviam normalmente, é como se tudo estivesse correndo bem, tá? Até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio, o que os fez perecer a todos. Do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló. O que eles faziam? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, quer dizer, viviam normalmente, comércio, a sociedade andando tranquilamente, parece que nada demais ia acontecer. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover do céu fogo e enxofre, eliminando a todos.
será desse modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. Então vê, a sociedade é empolvorosa por causa da violência. No entanto, as pessoas vão achar que tudo está normal. Por quê? Porque a gente vai se acostumando com a violência, vai se acostumando com a loucura da natureza, e aí as coisas vão continuar a andar normalmente. As pessoas se casam, as pessoas festejam, as pessoas trabalham e acabam se desapercebendo, por se acostumar com os sinais, acham que está tudo normal, até o momento em que não haverá o amanhã, que é quando Cristo retorna e encerra a história de pecado neste mundo. Tá? O próximo texto é Mateus. Estamos em Lucas, voltamos um pouquinho para Marcos e chegamos em Mateus. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, verso 14. Mateus 24, 14, que diz assim: E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro, como testamento para todas as nações, e então virá o fim. Então perceba, de todas as coisas que estão ocorrendo agora, as ameaças de guerra, a violência extrema, a natureza totalmente descontrolada, o clima está completamente bagunçado, um dos últimos sinais que prenunciam a volta de Cristo é a pregação do Evangelho em todo o mundo. Se você parou para assistir esse vídeo, você está participando já dessa pregação em todo o mundo. Você já está ouvindo uma parte dessa pregação. Tá? Assim como você vê em muitos sites na internet falando da volta de Cristo, explicando a Bíblia com coerência, tudo isso é um esforço para que Cristo volte logo. Tá? Então existem algumas regiões do planeta em que o Evangelho ainda não chegou, só que são pouquíssimas regiões. O Evangelho está avançando e onde ele não pode chegar por meio de missionários, Deus atua de modo maravilhoso para que as pessoas conheçam a sua palavra. Então isso está ocorrendo, e assim que isso terminar, que a pregação do Evangelho for feita no mundo inteiro, para que todas as pessoas saibam escolher entre o certo e o errado, por conhecer a palavra de Deus, então Cristo virá. Tá? Nós estamos muito próximos disso acontecer. O próximo texto é Marcos, capítulo 13. Marcos, é só avançar um pouquinho, nós estamos em Mateus, avança um pouquinho, você chega em Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13, versos 28 a 31. Então, 13, 28 a 31, que diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, também vós, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará enquanto não tiver acontecido tudo isto. Texto interessante, né? Passará o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. Aqui detalhe interessante, aqui nós estamos no discurso escatológico, então Cristo ele misturou algumas cenas referentes à destruição de Jerusalém com o final da história do pecado neste mundo. Para os judeus, a destruição da sua cidade já era praticamente o fim do mundo, né? Mas ele, por misericórdia, ele misturou então as profecias sobre o fim de Jerusalém no ano 70 e também o seu retorno, a sua segunda vinda, que estará acontecendo, creio que dentro de algumas semanas, né? Brevemente. Então, ele diz aqui, olha, quando vocês virem tudo isso acontecer, todos esses sinais que nós estamos vendo hoje, saibam que ele está próximo, ele está ali às portas, está bem pertinho. Tá? Então, vamos ficar espertos. Passará o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. Tá? Então, Cristo avisou e o seu retorno está próximo. Quando eu digo daqui a algumas semanas, é mais uma maneira de falar, mas você sabe que está muito próximo. Tá bom? E outro texto, Apocalipse, capítulo 6, tá? Último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Versos 15, 16 e 17, que dizem assim. 15. Os reis da terra, os magnatas, os capitães, os ricos,
e os poderosos, todos os escravos e os homens livres, esconderam-se nas cavernas e pelos rochedos das montanhas, dizendo aos montes e às pedras: desmoronai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá ficar de pé? Vê, ele diz aqui, olha, todas as pessoas que não estiverem preparadas no dia em que Cristo retornar em breve, elas vão ter muito medo, elas vão até pedir para morrer. Então vê, aqueles que não estiverem preparados vão passar um momento muito ruim, um momento de desespero muito grande. Por outro lado, Isaías, lá no Antigo Testamento, depois de Salmos, tá? Isaías, capítulo 25, verso 9. Quem não estiver preparado vai ter medo e vai ficar desesperado com o retorno de Cristo. Mas todos aqueles que estiverem preparados vão passar pela experiência aqui de Isaías 25:9, que diz assim, Isaías 25:9, nesse dia se dirá, vede, este é o nosso Deus, nele esperávamos, certos de que nos salvaria. Este é o Senhor em quem esperávamos, exultemos, alegremo-nos na sua salvação. Então vê que tem uma diferença muito grande, né? Esses aqui estão preparados, eles ficam alegres quando Cristo volta. É mais ou menos assim, vamos ver, quando sua mãe saiu de casa, você ficou em casa, né? E ela disse que você deveria tomar cuidado para não brincar dentro de casa e não quebrar nada, né? Só que aí aconteceu de você, sem querer, brincando de bola dentro de casa, pá, quebrou alguma coisa. Olha, o que vai acontecer? A volta da sua mãe para casa depois do trabalho, que deveria ser um momento muito feliz e muito alegre, vai ser um momento de tristeza para você, porque você sabe quando ela chegar e ver que você quebrou alguma coisa dentro de casa, que você desobedeceu, e com certeza vai ter alguma punição, isso já lhe deixa triste, então você já fica preocupado com a volta dela. Por outro lado, se você tivesse obedecido, não tivesse quebrado nada, você estaria ansioso pelo retorno dela e feliz quando ela voltasse, tá? É um exemplo simples, mas acho que dá para você entender. Então, quando eu me preparo para a volta de Cristo, como você está fazendo agora ao assistir esse vídeo e outros que você deve estar pesquisando na Bíblia, com certeza, analisando a Bíblia com muito carinho e vendo outros vídeos, lendo outros artigos a respeito da volta de Cristo e outras coisas também, você vai estar preparado. Então você vai ficar alegre, já esperando que ele volte, porque a volta dele significa o fim de todo o seu sofrimento. Por outro lado, se você desdenha a palavra de Deus, assistiu esse vídeo, leu outros artigos, ouviu pessoas pregando, mas não quis dar ouvidos, você não vai estar pronto. Então quando Cristo voltar, você não o aceitou como seu Salvador, você vai ter medo da volta de Cristo e vai querer que ela demore o máximo possível. Tá bom? Então vê, o que foi que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que Cristo avisou que voltaria. E também ele mandou não só a Bíblia para continuar avisando, mas também quando ele foi aos céus, quando ele ascendeu aos céus, ele mandou então 2 anjos para confirmar. E vimos também que a volta dele vai ser uma volta visível, vai ser uma volta corpórea, porque os anjos disseram que ele voltaria da mesma maneira como os discípulos o viram subir. Tá? Nós aprendemos também que haveriam muitos sinais, a Bíblia já até previu muitos sinais na natureza e na sociedade que denunciariam que Cristo está próximo. Tá? A própria desintegração da natureza e da sociedade são uma demonstração clara de que Cristo está voltando a este mundo. Tá? Nós vimos também que o último sinal para que nós saibamos que Cristo está voltando é a pregação do Evangelho em todo o mundo. E esse vídeo que você está assistindo já é mais uma prova disso. No entanto, nós aprendemos também que se eu não estiver preparado, apesar de tantos avisos, eu vou ter medo da volta de Cristo. Por outro lado, se eu estiver preparado, vai ser um momento de grande alegria e grande felicidade. Tá bom? No próximo vídeo nós vamos estudar o que acontece logo depois que Cristo vem a essa terra. Então, daqui a algumas semanas, quando ele retornar, o que vai acontecer depois? Depois vai acontecer um período que a Bíblia chama de o milênio, um período de 1000 anos. Tá? A gente vai explicar com muito cuidado, à luz da Bíblia, o que é esse milênio, o que acontece nesse período de 1000 anos. Muita gente fala muita coisa a respeito desse período, mas nós veremos o que a Bíblia fala a respeito.
Já te convido aqui para o próximo vídeo. Continue orando e continue estudando a Bíblia, que as recompensas são muito grandes. Tá? Nos vemos então no próximo episódio.